Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Estamos aqui de novo no consultório do Dr. Glycon para falar hoje sobre atividade física e os diferentes tipos de atividade física, como exercício, como esporte, como desporto. Você vai aprender a diferenciar esses tipos, essas modalidades de atividade física e também entender como é que funciona a prescrição de um médico quando o médico está orientando você sobre o exercício físico, o que está passando na cabeça dele e que são perguntas que você também tem que fazer para si mesmo antes de começar uma atividade física. É isso aí, pessoal. Vem comigo. E aí, pessoal, na aula passada nós falamos sobre o pentáculo do bem-estar. Nós falamos sobre comportamento preventivo e nós falamos o que significava isso e como as outras coisas tinham relacionamento com o comportamento preventivo. Nós falamos de relacionamentos, né? Nós falamos sobre controle do estresse, nós falamos sobre nutrição e nós falamos também sobre exercício físico regular, tá? Como o nosso grande guarda-chuva aqui é a medicina do esporte, obviamente eu vou desenvolver muito mais o tema do exercício físico, da atividade física. Agora, claro, sem dúvida alguma, se vocês quiserem, né, e entrar em contato conosco, a gente pode desenvolver também a questão do estresse, para vocês entenderem melhor o que é estresse. Falem conosco, né, e nos digam se estresse é um tema de interesse de vocês. Se vocês quiserem uma aula sobre nutrição mais abrangente, não só sobre a nutrição do esporte, entre em contato conosco em qualquer uma das redes sociais, principalmente aqui, falando conosco aqui no YouTube, que a gente vai atender à vontade de vocês. Então, hoje, nós vamos falar basicamente sobre atividade física, exercício físico. Então, o que seria atividade física? Vocês têm uma ideia já, né? Vocês provavelmente já têm ideia de que é uma atividade física. Mas se vocês sabem o conceito de atividade física, vocês lembram que vocês tinham ideia de qualidade de vida, mas não tinham o conceito de qualidade de vida. Hoje vocês já têm o conceito de qualidade de vida. Então, vamos para a atividade física. O que seria? A atividade física é toda movimentação com gastos acima dos níveis de repouso. Tudo que você fizer com gasto energético, ou seja, acima dos níveis de repouso, você está fazendo atividade física, tá? Ou seja, ela tem componentes biológicos de movimentação nossa para ir em busca de alimentos, tem o componente biológico de trazer o alimento à boca, de alimentar-se, de nutrir-se. Tem o comportamento biológico da reprodução, o ato sexual é uma atividade física, né? Então, além de biológico, ele é comportamental também, ou seja, a atividade física é biológica, é comportamental e é cultural. Ou seja, a atividade física está inserida dentro de muitas culturas. Vocês viram já a questão das danças, né? Em vários povos, a dança é sempre um componente que está presente nas diferentes culturas. Quando se faz, sei lá, um rito religioso qualquer, muitas vezes a movimentação corporal, né, ela está presente. Nós acabamos de ter a Semana Santa. E vocês sabem que em muitos países, aqui no Brasil, por exemplo, existem procissões de Semana Santa. Então, essas procissões são um tipo de atividade física de componente comportamental e cultural. Ok? Entenderam que é atividade física? Então, toda a movimentação com gasto calórico acima dos níveis de repouso. Então, a gente poderia colocar como atividade física a locomoção, é uma atividade física. O trabalho, agora eu estou sentadinho aqui, mas quando eu estou dando essa aula para os meus alunos, e eu sou um cara que não para quieto, né? Então até é meio complicado para mim dar aula diante de uma câmera e ficar quieto aqui, mas quando eu tenho uma plateia eu adoro me movimentar para lá e para cá, então os braços, né, tem que fazer esse papel atualmente.
eu tenho um componente laboral, ou seja, de trabalho da minha atividade física. No momento eu estou trabalhando, eu estou criando uma aula aqui para vocês. Isso é um trabalho. Então, cada vez que a gente se movimenta no trabalho, é o componente laboral de atividade física. Então, exercício físico também é um tipo de atividade física. Praticar esportes é um tipo de atividade física. Dançar é um tipo de atividade física. Então, cada vez que você se movimenta, você está fazendo atividade física. Então, todo exercício é uma atividade física. Nem toda atividade física é exercício. Entenderam? Então, assim, muita gente diz que faz exercício, mas não faz. Faz atividade física. E tem muita gente que faz exercício numa intensidade mais baixa do que alguém que faz atividade física. Por exemplo, alguém que dança, né? Dança não é exercício. Mas se você dançar muito, você está consumindo calorias e é uma atividade física. Se você passear com o seu cachorro, muitas vezes, né? Você está fazendo atividade física. Se você cuidar do quintal, fazer jardinagem, isso é atividade física. E você pode ter, só fazendo atividade física, um estilo de vida muito mais ativo do que alguém que faz exercício. Entenderam a diferença? Então vamos lá, vamos ver o que é exercício então. Muito bem, exercício físico é uma atividade física, só que ela é planejada, ela é estruturada e ela é repetitiva. Então tem um planejamento, tem uma estrutura, então eu planejo o que eu vou fazer, eu tenho uma estrutura do que eu estou fazendo e eu repito isso uma e outra vez. E aí eu tenho um componente de exercício físico. Mas não só, ele tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo do exercício físico? Melhorar os componentes de aptidão física, ou fitness, a palavra em inglês que vocês conhecem muito bem, e a tradução mais próxima para o português seria condicionamento físico, né? Então, quando a gente fala de fitness, nós estamos falando de condicionamento físico. E esse condicionamento físico, ele tem vários componentes, tá? Nós já vamos falar deles. Mas, por exemplo, quando eu digo, eu vou sair, vou dar uma caminhada na beira-mar durante 1 hora em tal intensidade para melhorar o meu condicionamento cardiorrespiratório. Eu estou fazendo exercício físico. Ok? Quando eu fui no quintal, quando eu fui passear com a Suzy, a minha cadelinha, eu não estou pensando em estruturar. Às vezes eu estruturo sim, mas é por ela. Então, ela está fazendo exercício e eu estou fazendo atividade física. Entenderam a diferença? Às vezes eu faço algumas coisas mais estruturadas para ela, para que ela se mantenha em forma. Então, é exercício para ela, mas para mim não. Embora eu esteja fazendo junto, para mim não está sendo exercício, para ela sim. Até porque ela é pequenininha, é uma pincher, a intensidade de exercício para ela vai ser alta, para mim vai ser muito baixa. Então, quando eu penso, eu planejo, eu estruturo e eu repito e tenho um objetivo em relação ao fitness, eu estou falando de exercício físico. Ok? Então, quais são os componentes do fitness? Nós temos como componentes do fitness a força, nós temos componente do fitness o condicionamento cardiorrespiratório, que a gente pode falar também de endurance, tá? É a palavra inglesa, mas é uma palavra bem bacana para a gente utilizar, tá? Nós temos a flexibilidade, também entra como componente do fitness, tá? A coordenação e a composição corporal, tá? Alguns autores trocam, em vez de flexibilidade, eles colocam postura, tá? Mas a postura eu costumo colocar aqui como a parte morfológica, tá? Entra aqui junto com, não é a mesma coisa, mas entra aqui junto com a composição corporal,
né? O resto é inerente ao músculo esquelético em si. Esse daqui é que entra um outro tipo de tecido, que é a gordura também. Então, composição corporal tem a ver não só com músculo, mas também com gordura. Então, o que a gente quer? A gente quer ficar mais forte, a gente quer ficar mais flexível, a gente quer melhorar a coordenação, a gente quer melhorar o nosso endurance ou cardiorrespiratório. Quando você diz eu vou fazer um cardio, eu vou fazer um aeróbio, você está melhorando o teu componente de endurance. E quando você diz eu quero emagrecer, eu quero ganhar músculo, você está tentando mudar a composição corporal. Então você faz exercício para mexer nesses 5 componentes do fitness ou do condicionamento físico. Ok? Então vamos lá. A Glycom. Eu não gosto de fazer exercício, eu gosto de fazer esportes. Qual é a diferença então entre fazer esportes e fazer exercício? Na verdade, quando você faz esporte, você está fazendo um exercício. O esporte ele tem regras, então ele é estruturado. Você se organiza, você monta uma quadra, você tem uma bola para fazer o futebol, por exemplo, né? Então, você é um tipo de exercício que tem estruturação. E você, quando treina para fazer um chute, quando você corre atrás da bola, então você está mudando componentes do seu fitness também, tá? Então, o esporte é um exercício. Agora, nem todo exercício é esporte. E o exercício é atividade física, nem toda atividade física é esporte. Então, o esporte é exercício e é atividade física também. Por isso que ele apareceu lá antes, como sendo um tipo de atividade física. Só que daí nós temos regras. Nós estabelecemos uma competição quando nós entramos no esporte. Entenderam? Então, a diferença entre você ir aqui em Floripa, dar uma caminhada na Beira-Mar Norte, por exemplo, ou você dar uma caminhada no parque aí na sua cidade, numa avenida na sua cidade, na beira do mar na sua cidade, é que você não está competindo. Agora, quando você começa a se inscrever, né, numa corridinha qualquer que seja de 5 km, 10 km, você já está entrando no esporte. Tá? É exercício ainda? É, mas já é um tipo mais específico de exercício, que é o esporte. Você já ouviu falar em desporto? Qual a diferença então entre esporte e desporto? Desporto, ele tem regras muito claras, ele tem regras normalmente internacionais, ele tem confederações internacionais. Então aí nós já temos uma coisa muito mais estruturada, que é o desporto, para diferenciar do esporte. Tem vários esportes que não se configuram como sendo um desporto, porque ainda não tem esse âmbito maior, internacional, etc, etc. E nós temos os desportos olímpicos. Ainda é uma outra categoria, que são aqueles que entram nas Olimpíadas. Nem todo desporto entra nas Olimpíadas. Aí nós já temos um desporto olímpico. Ok? Então essa é a diferença, para que vocês entendam um pouquinho de cultura aí também, né? Cultura desportiva, para que você entenda um pouquinho essa diferença. Ok? Vamos lá. Quando eu vou me propor a fazer um exercício, eu tenho que pensar em 3 coisas. Porque são essas 3 coisinhas que nós, médicos do esporte, raciocinamos quando nós vamos orientar o paciente a fazer um tipo de exercício. Ok? Então, qual é a diferença entre o médico do esporte e o educador físico? Nós orientamos os nossos pacientes a fazer exercício. Os educadores físicos, os professores de educação física, eles estruturam o treino dos alunos deles. Então é uma coisa muito mais estruturada, tá? A nossa orientação normalmente visa a saúde do paciente. A orientação deles não visa só a saúde, muitas vezes visa a performance também. Embora muitas vezes a nossa orientação também vá em direção à performance. Mas a gente não monta treino. Quem monta treino é o educador físico. Nós fazemos orientação.
Então, o paciente não sai daqui do meu consultório com um treino fechadinho. Isso quem tem que fazer é o educador físico. Ele tem mais competências para fazer isso. Eu não tenho essas competências. Eu tenho outras competências, né? O olhar da doença é muito mais inerente ao médico. O olhar mais profundo da saúde do paciente é muito mais inerente ao médico. Então tá, quando a gente vai prescrever, a gente tem que respeitar essas 3 perguntinhas. A primeira delas, eu quero que você se faça essas perguntas antes de fazer um exercício. Primeira pergunta, o que o nosso paciente gosta? Ou seja, você vai se perguntar o que eu gosto. A segunda coisa que a gente tem que responder quando vai orientar o nosso paciente é o que o nosso paciente precisa. Ou seja, o que o nosso paciente deve fazer. Ele deve fazer. Ok? E aí você vai se perguntar o que eu estou precisando para os meus objetivos, seja de saúde, seja de performance. E a terceira pergunta é o que o paciente pode fazer. Existe alguma limitação do meu paciente? E aí você vai ter que se responder também isso. O que eu posso fazer? Quais limitações que eu tenho? Normalmente é muito difícil você responder essa pergunta sozinho. E aí é importante o médico do esporte entrar na sua vida. Porque o médico do esporte é que vai lhe dar claro essas definições de limites. Entenderam? Estou aproveitando, claro, para fazer um marketing da minha área, da medicina do esporte. Não, brincadeira, gente. Eu estou realmente mostrando para vocês qual é o papel do médico do esporte aqui agora, tá? Não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Só um pouquinho. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é qual é o papel. Então, nós temos que responder, cada vez que você se propõe a fazer exercício, você tem que responder essas 3 perguntinhas. O que eu gosto de fazer, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. Vamos dar um exemplo. Adianta eu pedir para você correr se você odeia correr? Não adianta, não vai dar certo. Adianta eu pedir para você fazer musculação se você odeia fazer musculação? Não vai dar certo. Então, qual é a minha função? Corrida aumenta o quê? Componente cardiovascular, ou seja, de endurance. Então, tem que buscar uma alternativa para você melhorar o condicionamento cardiovascular. Então, nós vamos trocar a corrida pela bike, por exemplo. Nós vamos trocar a corrida pelo elíptico, por exemplo. Nós vamos trocar a corrida pela natação, por exemplo. Entenderam? A gente mantém o olhar do condicionamento aeróbio, condicionamento de fundo, o condicionamento de endurance, o cardiovascular, mas nós mudamos a modalidade do exercício. A segunda pergunta, o que o paciente precisa fazer? Aí chega o gordinho aqui, entenderam? O que ele precisa fazer? Ele precisa ganhar mais volume, mais músculo? Não. Ele tem que mudar a composição corporal dele. Ele tem que perder gordura. Então o exercício tem que ser voltado para isso. Ah, mas ele odeia correr, ou ele tem uma lesão de joelho, enfim. Ele tem alguma coisa que não dá para ele correr. Beleza, então nós vamos... E ele adora fazer musculação, então nós vamos adequar a musculação para atender essa necessidade dele, que é o que ele precisa fazer. Eu tenho um cardiopata que chegou aqui depois do infarto, chegou aqui com uma doença coronariana. Nós já falamos dela lá no começo. Então tem o que ele precisa fazer. Então eu vou adequar os exercícios de uma forma muito característica chamada reabilitação cardíaca. Paciente que é hipertenso, ele precisa de um componente de endurance, com certeza. Ele precisa melhorar esse aeróbio para baixar a pressão. Então ele não gosta de fazer aeróbio, mas ele precisa. Então eu vou ter que negociar isso com ele. Ok? E a terceira coisa é o que o paciente pode fazer. Adianta eu colocar o paciente correr na Beira-Mar Norte, aqui em Floripa, se o cara tiver uma lesão importante de joelho? De jeito nenhum.
Então ele não pode correr. É uma tristeza muito grande para mim quando eu tenho que limitar alguém de fazer uma coisa que ele gosta. Mas às vezes eu tenho que fazer esse papel. É muito chato para o médico do esporte fazer esse tipo de papel, mas muitas vezes eu tenho que fazer esse papel. É muito chato quando chega alguém aqui com uma lesão labral que absolutamente limita ele de correr, etc. E eu tenho que colocar outro tipo de atividade para ele. Mas sinto muito, é como o paciente chegou para mim. Eu não consigo mais resolver. É uma doença crônico-degenerativa. Eu não tenho jeito de resolver. E aí entra no que ele não pode correr, tá? E pelo contrário, ele precisa ganhar musculatura para dar estabilidade naquela articulação. Então ele vai ter que fazer musculação. E nós vamos negociar. Ele não gosta de musculação? Beleza, vai fazer um treino funcional. Vai fazer um pilates. Enfim, mas alguma coisa que ele ganhe estrutura muscular, que ele ganhe força. Então nós precisamos responder essas 3 perguntas quando a gente vai pensar em termos de exercício físico. O que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer. Se você pensar nessas 3 questões antes de fazer exercício, vai ser muito bacana. Já vai adiantar muito. Você vai estar tendo uma atitude preventiva já em termos de lesões, como a gente falou na aula passada. Então, é isso aí, pessoal. A gente continua depois, na próxima aula ainda falando sobre exercício físico, sobre atividade física. E a gente vai falar na próxima aula sobre os benefícios do exercício físico. Tchauzinho!